Olá, meus queridos, estamos aqui diante do assunto de desenhos de estudos. Essa aula está diretamente relacionada com a aula que a professora Cristina já enviou para vocês pelo Siga. Aqui a gente só vai buscar as características dos estudos, a gente vai ficar caçando aí em vários artigos diferentes características, diferentes estruturas e metodologias que são encontradas aí em cada tipo de estudo, ok? Então, vamos analisar nesse primeiro momento aqui os chamados estudos observacionais, que a gente já entendeu, que é aquele estudo que não tem aspectos intervencionistas, como por exemplo o ensaio clínico, certo? O pesquisador, ele vai apenas o quê? Observar os fatos acontecerem. Ele não vai intervir, ele só estuda os desfechos e as exposições, os chamados fatores de risco, certo? É importante a gente entender que no relato de caso, né, que é o primeiro a ser estudado, né, que também pode se apresentar na forma de série de casos. Como assim na forma de série de casos? Um conjunto de relatos de casos, né? Então a gente reúne aí 5, 6 pacientes e a gente estuda a característica desse grupo de pacientes, né? Não conseguindo formar uma amostra suficientemente grande para fazer um estudo mais completo, como por exemplo seria um coorte, como por exemplo seria um caso controle, ou até mesmo ensaio clínico, se a gente estivesse diante de um processo intervencionista. Então qual é a lógica aqui? A gente está diante de uma situação rara, uma situação desconhecida, uma situação que não é muito comum. Quais são as características do relato de caso que inclusive a professora já deixou bem claro, além do fato de levar em conta condições mais raras, condições inesperadas, né? Como, por exemplo, aqui a síndrome de Wolfram. Nesse relato de caso, a gente tem que só lembrar que a síndrome de Wolfram é justamente essa associação da diabetes mellitus com atrofia óptica, né? Então, vai ser basicamente aí essa condição bastante rara. Tanto é que se a gente der uma olhada aqui, o artigo é de 2004, você não vai encontrar aí relatos de casos de uma frequência tão grande. Se for em qualquer base de dados, a síndrome de Wolfram é uma síndrome rara. Então, boa parte dos estudos que falam a respeito deles são ou séries de casos ou relatos de casos, né? Por motivos aí de não ter quantidade de paciente, não ter uma prevalência suficientemente boa para fazer outro tipo de estudo, ok? Então, aqui a gente vai fazer apenas o quê? Uma descrição simples, né? Então, observe, ele faz uma breve introdução sobre a doença, sobre a prevalência, né, na população da diabetes, da atrofia óptica, e depois ele já vai diretamente para o caso clínico, né? Note que aqui nós temos apenas um paciente de 23 anos. Vamos descrever todas as características aí observadas nesse paciente ou no grupo de pacientes, né? Vamos fazer justamente a demonstração dos exames complementares, ok? Como evoluiu, portanto, aí todo o seu desfecho clínico, toda a sua evolução clínica, ok? Então é um acompanhamento durante um curto espaço de tempo. Se a gente ler aqui, fazer uma análise aqui mais cuidadosa, você vai ver que paciente de 23 anos, sexo masculino negro, compareceu ao ambulatório de neurooftalmologia da Unifesp. Então você está relatando apenas o quê? Apenas uma consulta, um aparecimento no ambulatório, né? A gente não está acompanhando esse paciente ao longo de todo o tempo. Por mais que ele relate que foi justamente uma análise com uma anamnese, uma doença, na verdade, que surgiu com 12 anos de idade, essa doença aí ela foi vista num período futuro ao seu início, ok? Então, uma das características também do relato de caso é o seu caráter retrospectivo, né? Você vai acompanhar durante o curto espaço de tempo se você só obtém informações de maneira o quê? De maneira retrospectiva, como por exemplo a história familiar, ok? As características dos exames complementares, tudo isso feito de maneira retrospectiva, né? Obviamente que, como a gente já fala, a gente tem uma introdução e já tem um caso clínico, ou seja, não tem a metodologia, porque a metodologia é muito simples, né? É só você demonstrar as características do caso. E além disso, não tem nenhuma espécie de controle, é apenas o paciente, certo? É apenas o paciente, e você não tem nenhum paciente com condições parecidas, né? Mas que não desenvolveu a doença para você fazer o controle, justamente porque você está apenas expondo um caso.
A grande lógica aqui do relato de caso é você única e exclusivamente o quê? Você estimular o aparecimento de novos estudos, né? Então pode ser justamente uma fonte aí de estímulo para que isso seja investigado, ok? Então, só voltando aqui, depois que nós temos a demonstração do caso clínico, a gente segue aí com a discussão, ok? Então, depois do caso clínico, nós temos a discussão e geralmente você pode também ter uma conclusão. Aqui ele foi direto para o artigo em inglês, na verdade só o resumo em inglês, e depois ele finalizou com as referências. Então é algo bastante simples, ok? É só relatar o caso de maneira simples e objetiva, porque o caso é raro, não tem número o suficiente para fazer um estudo mais complexo. Olá, senhores, vamos agora abordar os chamados estudos transversais, né? Geralmente ele vem com essa carinha aqui, ó, perfil epidemiológico dos pacientes atendidos com queixa de olho vermelho na Fundação Hilton Rocha, Minas Gerais, Brasil. Note aqui como ele fez questão de destacar o local, né? O estudo de corte é um estudo de corte, não de coorte. Cuidado para não confundir. Os estudos transversais, também conhecidos como de corte transversal, né? São os estudos limitados no espaço e no tempo, ok? Bem limitados no espaço e no tempo. A lógica aqui é a gente fazer uma metodologia que estude o paciente uma única vez, cada paciente uma única vez, né? Tem o desfecho e a exposição em um único momento, quer dizer que você já sabe o desfecho e a exposição do paciente em um único intervalo de tempo, okay? E esses fatos eles são obtidos uma única vez. E além disso, de maneira retrospectiva. Vamos lá, vamos identificar isso aqui devagarzinho. Então aqui a gente tem um resumo, a gente tem o abstract, né? Que é o resumo em inglês. E a introdução. A introdução aqui ele vai fazer uma breve contextualização, mostrar quais são os últimos artigos presentes nesse tópico. E já vamos para a parte que nos interessa, né, que são os métodos. Aqui a gente já tem o autor delimitando o que é que ele realmente vai estudar. É um estudo analítico, observacional de prevalência, né? Ela está limitada aí no ambiente dessa Fundação Hilton Rocha, do período de janeiro a abril de 2014, ok? Nós temos um número limitado de pacientes, no caso aqui o N é de 1.140, e além de um número limitado de pacientes, um número limitado de tempo, certo? Tempo limitado, ok? E o porquê isso é importante, senhores? Por que isso é importante? Porque a gente está diante de um estudo, de um tipo de estudo que não segue, não temos um segmento. Um estudo que segue é o estudo de coorte, é o estudo que vai aí acompanhar o paciente, pegar na mão do paciente e analisar em todos os seus momentos, né? Vai fazer um acompanhamento e a partir daí analisar se houve desfecho ou não. Aqui, ao mesmo tempo, eu já sei se o paciente foi exposto e já sei qual foi o desfecho dele. Essa é a grande lógica desse tipo de estudo, né? É importante a gente também lembrar que o intervalo de tempo geralmente é curto, né? Você não pode deixar um intervalo de tempo tão grande, já que você não está acompanhando o paciente. Você tem geralmente aí pouco tempo de contato com ele. E esse pouco tempo de contato vai geralmente vir registrado em um único lugar. Que lugar é esse? O prontuário, certo? Então aqui, já no ambiente da ética, né? O autor fala que os participantes e seus responsáveis foram informados verbalmente e por escrito da natureza e finalidade do estudo, né? E além disso, né, nós tivemos aí um questionário padrão aplicado por um dos pesquisadores e uma revisão de prontuário, ok? Então esse foi o método, né? Esse foi o instrumento pelo qual o nosso queridíssimo pesquisador lançou mão para conseguir acessar esses dados. E quais dados foram esses? Então essa é uma das características desses estudos de perfil epidemiológico. Eles escolhem diversas variáveis e analisam a presença do olho vermelho em diversas variáveis. Então o paciente que tem olho vermelho, ele é homem ou mulher? Qual a faixa etária dele? Qual a raça? Qual a profissão? Escolaridade, renda, meio de transporte, tempo decorrido entre o sintoma inicial e o atendimento? Qual o dia da semana que ele mais vem? Qual é a presença teve presença de baixa da acuidade visual e qual é o diagnóstico? Então tudo isso é analisado, né? E vai ser demonstrado nos resultados,
ok? Aqui ele tem justamente demonstrando qual vai ser o método para observar a hiperemia, para observar esse olho vermelho, né? O grau de hiperemia, de acordo com os autores. Aqui ele diz um pouquinho do que ele vai utilizar de metodologia para classificar qual a classe que o indivíduo, a classe social que o indivíduo pertence, ok? E importante aqui, ele traz um aspecto estatístico mostrando uma característica desse tipo de estudo, né? Como a gente só está analisando frequência, então foram construídas tabelas de frequência com o número de ocorrências e suas respectivas porcentagens para as variáveis categóricas e calculadas as medianas e tendência central e dispersão para as variáveis qualitativas. Variáveis categóricas foram organizadas em tabelas. Vamos procurar aqui. Então, qual é o diagnóstico principal? Qual é a prevalência? Então, a gente pode ver aqui que a principal causa, né, do olho vermelho é conjuntivite e blefaroconjuntivite, ok? Também, qual o tempo e a procura pela emergência? Então, é agudo, subagudo ou crônico, né? Teve acuidade visual? Qual foi o grau de hiperemia? Então, aqui ele organizou os dados, ok? E para os dados quantitativos, ele organizou aí média, mediana e desvio padrão, que são as únicas coisas que eu consigo tirar nesse tipo de estudo, ok? Então, basicamente, esse tipo de estudo é uma análise de frequência. Existe uma coisa chamada de razão de prevalência, que inclusive a professora falou que não iria destacar. Ela nada mais é do que algo parecido com risco relativo. Ela vai estudar quantas vezes, por exemplo, a chance de um indivíduo da classe A tem quantas vezes mais ele tem em relação, por exemplo, ao indivíduo da classe B de apresentar o olho vermelho, ou quantas vezes menos, certo? Então, de acordo com cada tipo de variável, ele pode fazer esse tipo de análise, né? Basta colocar uma prevalência sobre a outra e você consegue estudar basicamente isso aí. Mas isso vai ser melhor visto na aula de epidemiologia, ok? Mas a grande lógica é essa, é simplesmente isso, é você conseguir fazer uma análise a partir das porcentagens. Essa análise ela não tem o mesmo peso de, por exemplo, um estudo de segmento, né? Um estudo de segmento como estudo de coorte traz um resultado muito mais confiável do que esse tipo de análise, certo? Então, como é que os resultados vão ser apresentados? Porcentagens, né? Quanto à etnia? Quantos porcentos eram brancos, negros, pardos? Escolaridade? Quantos tinham ensino fundamental completo? Primeiro ciclo, segundo ciclo do fundamental? Qual a classe social? Qual a porcentagem? Qual que tinha mais... qual a classe social que tinha mais olho vermelho, né? Ele era economicamente ativo ou não, né? Então essas são as lógicas, é isso que a gente vai estudar. Eu consigo a partir daqui, uma pergunta, eu consigo a partir daqui dizer quantas vezes mais um paciente negro tem mais chance de apresentar o olho vermelho? Posso até conseguir através do risco de prevalência, mas um estudo de coorte ele é muito mais focado em trazer esse resultado do que um estudo transversal. Um estudo transversal ele vai focar em grande parte em saber qual é a distribuição da população, né? É justamente reconhecer isso. Os negros e os pardos eles têm aí somados... nos negros e pardos têm somados aí mais de 60%, né? Então, isso pode estimular o aparecimento de um estudo que venha a decidir se há realmente... a demonstrar se há realmente uma relação direta e quantas vezes ocorre essa relação. Quantas vezes mais um negro ou um pardo tem chance de apresentar olho vermelho. Então, esse é um exemplo de estudo que pode estimular outros estudos, ok? Geralmente aqui essa lógica aqui de estudo é um estudo mais descritivo, né? Qual o diagnóstico mais frequente? Teve muito trauma ocular, porque o cara pensa, não, trauma ocular geralmente deve ser a maior causa, não. Apenas 3,1%, né? Então tem uma noção muito boa do que está acontecendo. Uma das coisas que a professora informou na aula foi o fato de que eu consigo fazer uma associação entre algumas variáveis, né, nesse tipo de estudo. E aqui nesse último parágrafo, ele, de maneira bem curta, ele associa a variável da presença da hiperemia mínima com o tempo decorrente entre o olho vermelho e a procura pelo pronto atendimento, né? Então, esse intervalo de tempo entre o surgimento da condição e a busca pela emergência e a presença aqui da hiperemia. Então,
notou-se um maior número de casos com hiperemia mínima à medida que se aumentou o tempo entre o surgimento do olho vermelho e a procura pelo pronto atendimento. Então tem uma associação entre essas duas, né? E ele joga aqui esse Pzinho. Quanto menor esse P, mais há a chance de... maior chance dessas variáveis estarem realmente relacionadas, né? A gente não precisa entender agora o que esse P exatamente significa, mas quanto menor ele for, melhor aí para realmente existir essa variável. Aqui, quando ele fala, não se constatou uma associação significativa entre a baixa acuidade visual e o grau de hiperemia, o que é que ele quer dizer? Que provavelmente aí não tem nenhuma relação da baixa acuidade visual com você estar com o olho vermelho, né? E o P foi de 0,12, muito maior do que o 0,072, 0,0072. Então esse P, quanto maior esse P, menor a chance das variáveis estarem relacionadas, né? Então essa é a lógica. Na discussão, a única coisa que ele pode falar aí nesse tipo de estudo é como estão realmente distribuídos. Então eu consigo discutir mostrando qual foi a faixa etária mais prevalente, né? Eu consigo dizer qual foi o transporte público mais utilizado, que foi o ônibus. Mas eu consigo dizer aqui quantas vezes aumentam a chance, quantas vezes um grupo que usa como transporte o ônibus tem mais de desenvolver o olho vermelho do que os que usam outros tipos de transporte, né? Eu consigo fazer isso de maneira precisa? Não, porque o estudo aqui não tem esse objetivo. Esse estudo eles têm o objetivo de mostrar a distribuição. Quem tem o objetivo de encontrar essas relações, geralmente são estudos de caso-controle, estudo de coorte, estudos de ensaio clínico, né? O que mais a gente pode falar aqui? Como é interessante. O corpo estranho foi identificado como a terceira principal causa do olho vermelho. O trauma tem pouco. Então essas informações aqui são encontradas, né? Informações interessantes que desconstroem algumas noções, né? Mas em grande parte é o quê? Mostrando prevalência, a quantidade de indivíduos. Ok? Nesse sentido, aqui a conclusão ela é bastante simples, né? A queixa do olho vermelho é prevalente na urgência oftalmológica. A conclusão não é tão complexa, eu não consigo dizer muita coisa além disso, porque o objetivo do estudo é mostrar como tudo está organizado, como essas variáveis se comportam, né? A procura pelo atendimento é maior na classe economicamente ativa, então isso aí eu consigo dizer, né? Que a classe que mais procura o atendimento devido ao olho vermelho é a classe que está ativa economicamente. E no mais, ele só indica algumas medidas de prevenção e estratégias aí de conscientização em relação ao olho vermelho. Então, deu para se ter uma noção do objetivo do estudo transversal, do estudo de corte, entender que ele é limitado no tempo e entender que ele vai demonstrar aí prevalências, né? Quantidades de indivíduos sobre indivíduos, ok? Agora aqui falaremos a respeito do caso-controle, do estudo de caso-controle, né? Já no título a gente consegue ter noção do que esse tipo de estudo quer, né? Qual o objetivo do caso-controle? É você reconhecer aí quais são as principais exposições relacionadas a um desfecho específico, né? Então a gente já sabe o nosso desfecho, a gente sabe que o nosso desfecho é a presença da hepatite B. Obviamente eu vou precisar de um grupo controle, né? É caso controle, porque tem um grupo caso e tem um grupo controle. E o nosso caso são os indivíduos com hepatite B e o controle são os que não têm hepatite B. E aí a gente vai buscar os fatores associados, né? Lembrando que aqui é legal a gente estudar esse tipo de caso controle quando a gente está pesquisando uma exposição, né? Reconhecer quais são realmente esses fatores, por mais que a doença já seja conhecida. E também para casos raros, né? Quando você acompanhar o paciente ao longo do tempo ia ser muito caro, né? Como o professor explicou bem. Enfim, aqui nós temos os resumos, em inglês e em português. E agora aqui a introdução, em que ele vai fazer a atualização, como a gente já sabe, né? A contextualização. E aqui logo de começo, na metodologia, que é o mais importante, a gente já tem noção do que é o odds ratio, né? Que vai ser a chamada razão de chances, essa estimativa aí do risco relativo, né? O risco relativo, que é a principal medida estatística do estudo de coorte, mas aqui ela vai ser muito importante porque ela vai ser estimada através do odds ratio, né? Então, como eu estou voltando no tempo, né? Lembrando que, novamente, o caso controle ele vai separar em dois grupos, um grupo caso e um grupo controle, e vai pesquisar quais são esses fatores associados, voltando
aí no passado de cada paciente, né? A gente vai ver isso já já. E para isso, geralmente se faz um cálculo do tamanho da amostra. Isso aqui não é muito importante, isso aqui tem muito a ver com a bioestatística, né? Com os pré-requisitos para fazer um caso controle. Geralmente nessa parte aí, nesse nível em que nós estamos, a gente não entende muito bem qual é a lógica dessa bioestatística, mas o importante é entender o que o estudo diz no geral, né? E aqui é importante a gente ver que tem um cálculo para cada grupo, né? Então, para o grupo controle e para o grupo caso, nós temos um número mínimo aí de indivíduos que devem ter para a amostra ser considerável, né? Ser relevante. E aqui nós temos aqui citados alguns critérios de inclusão, né? No caso, como a gente está falando de hepatite B, do vírus de hepatite B, nós vamos ter alguns marcadores, ok? Que vão ser considerados para caracterizar o grupo caso. Então, foram considerados casos, né? Considerados casos indivíduos que têm justamente aí pelo menos um marcador positivo. Os que tinham nenhum marcador, ou os que não tinham marcadores positivos, né? Eram considerados controles, ok? Então, lembrando que essa separação geralmente é aleatória. Eu vou pegar tantos indivíduos e vejo quais são os resultados e vou colocando em cada grupo, né? E vou, entre aspas, torcendo para que dê um mínimo de 76. Obviamente, se você tiver muito paciente, você consegue separar em 2 grupos diferentes com o mínimo necessário, ok? Aí aqui vem algo interessante, né? Os indivíduos, eles eram colocados em cada grupo de um período específico, de dezembro a agosto. Aí você pergunta, então isso aqui é um estudo transversal, porque delimitou no tempo? Não, né? Todo estudo ele tem que ser delimitado no tempo, independente. Porque você não vai fazer o estudo ad eterno. Mas a lógica aqui, ela está aonde? Em que o estudo transversal, ele vai fazer um corte, né? E ele vai olhar o paciente naquele instante de tempo, ok? Você só tem as informações durante o momento, por exemplo, de uma consulta, né? Então, o exemplo do estudo do olho vermelho, eu só estou observando aí quais são as características do paciente naquele instante, né? Qual é a sua raça, qual a sua cor, quais são suas manifestações instantâneas, né? Se ele utilizou ônibus para chegar, se ele tem certa característica, como por exemplo a classe social dele, né? Aqui não, aqui eu vou observar características do passado do paciente, ok? Então eu vou procurar fatores de risco, ok? Associados aí à história do paciente. E esses fatores de risco eles podem estar aí ao longo de vários períodos da vida de cada indivíduo, né? Então essa é uma diferença importante, por isso que é um estudo, ambos são estudos observacionais, mas esse é um estudo aí que tem uma certa longitudinalidade. E aqui a gente nota a dificuldade desse tipo de estudo, porque às vezes é necessário fazer uma busca ativa pelo paciente, né? Às vezes o paciente ele pode até inclusive esquecer de alguns dados, o que gera o chamado viés de memória. Isso é importante, né? O viés de memória. Um confundidor, aí uma pessoa que se confunde em relação a determinada informação, um grupo de pessoas que se confundem a determinada população pode prejudicar bastante o estudo, né? Então esses fatores devem ser considerados. Então aqui, quais são as variáveis que vão ser abordadas no estudo? Olha a quantidade de variáveis que são relacionadas. E aqui é fundamental conhecer a doença, ok? Conhecer a epidemiologia da doença, né? Então, um estudo transversal, ele pode induzir aí o nosso queridíssimo pesquisador a fazer um estudo de caso controle, porque você tem uma prevalência e você vai lá buscar esses fatores para poder entender melhor esses fatores, ok? Então, o caso controle ele vai conseguir uma coisa que o estudo transversal não conseguia, que é justamente o quê? Ele vai conseguir mostrar em que direção determinado fator de risco estar associado àquela doença. Como assim, em que direção? Ele vai conseguir mostrar quantas vezes determinado grupo tem mais risco de desenvolver a hepatite por estar com aquela característica específica, né? Então, vamos colocar aqui uma variável, presença de tatuagem ou piercing, né? Que aqui pode estar relacionado, portanto, aí ao método de transmissão aí da hepatite B. Então, o indivíduo que tem tatuagem ou piercing, ele vai ter mais chance de ter hepatite B. Se eu tivesse um estudo transversal, eu teria, portanto, apenas a porcentagem de pessoas com tatuagem que tinham hepatite B, ok?
ou pelo menos quantas pessoas que tinham hepatite B tinham tatuagem. Então você só teria essa informação, basicamente. Aqui eu vou conseguir saber, através do odds ratio, que é uma estimativa, né, o quanto possuir tatuagem realmente influencia na presença do vírus de hepatite B nessa pessoa, ok? Na presença, no caso, daqueles marcadores, como foi demonstrado anteriormente, né? E para isso tem que fazer uma abordagem estatística, que vai se tornando cada vez mais complexa à medida com que os estudos eles vão se tornando mais complexos. Então a gente tem vários testes que podem ser realizados, né? Que vão justamente esclarecer bastante isso. E é essencial a gente analisar nesses estudos sempre as tabelas, né? Então nessa tabela 1, o que é que ele está fazendo, né? Eu vou explicar, né? A professora inclusive explicou isso bem. Os grupos controles e os grupos casos, eles de preferência devem ser o quê? Parecidos, ok? Eles devem ser semelhantes. E isso vai ajudar bastante aí no reconhecimento, né, de que os grupos foram bem distribuídos. Porque se um grupo for muito diferente do outro, isso pode gerar, portanto, um enviesamento, né? Então, se o determinado grupo tem um comportamento muito parecido, muito específico, esse grupo ele pode ter mais chance, naturalmente você pode confundir aí com outros fatores, pode ser um fator confundidor relevante. Então nota que até mesmo a proporção de homens e mulheres é igual, né? Então a faixa etária é parecida, o local de atendimento é parecido, então você tenta fazer ao máximo que seja idêntico um grupo com o outro. Okay? Geralmente não se consegue nesse estudo especificamente aqui, ele conseguiu, né? Também outros fatores eles são analisados. Aqui a idade, a renda e o tempo de residência, que obviamente aí são fatores que em tese, né, não deveria diferenciar, ok? Esses fatores em tese eles não deveriam ser diferentes, não deveriam ser fatores que realmente estivessem associados à presença ou não de hepatite, porque idade, renda e tempo de residência não deveriam fazer tanta diferença, ok? E isso aqui é mostrado aqui. Lembra que quando eu falei quanto maior o P, menor a chance de estar associado? Pronto. Aqui o P ele está bastante alto, né? Ele está aqui, inclusive, aqui perto dos 80%, 40%, 80%. Então, esse P, obviamente, vai ser melhor estudado nas aulas de epidemiologia, mas mostra justamente que os grupos realmente são homogêneos, né? Então, é basicamente isso que está escrito. E o que é que vai ser retirado desse estudo, né? Aqui na parte dos resultados, isso aqui fica bem demonstrado. Então, olha, observou-se que selecionados do grupo caso e grupo controle foram estatisticamente similares para todas as variáveis de pareamento: sexo, faixa etária e local de atendimento. Então, como assim variáveis de pareamento? São variáveis em que eu tento mostrar que esses grupos são iguais, né? Os grupos eles não podem ser diferentes no sexo, na faixa etária e no local de atendimento. Não deveria ser um motivo de diferenciá-los, né? Mesma coisa a renda e o tempo de residência na cidade. Isso não deveria ser fator de diferenciação. Então eu faço uns testes sobre essas variáveis e eu descubro se realmente esse grupo é diferente do outro. Então aqui ele notou que o grupo é semelhante, né? A partir disso ele estava confiante o suficiente para fazer as análises subsequentes. E aqui, basicamente, nesse parágrafo tem a parte importante do trabalho. Após a análise ajustada, que é uma análise subsequente, é uma análise bruta, né? Isso aí não vem muito ao caso. Verificou que os pacientes portadores do vírus da hepatite B, né? Os que são casos, apresentam maior chance de nenhum ano de estudo quando comparados aos controles que residiram, quando comparado aos controles e de residirem em área rural. Note como essa frase aqui explica muito do que é o estudo de caso-controle. Vou repetir. O grupo caso ele tem mais chance de quê? De possuir nenhum ano de estudo, né? Então, eu não estou dizendo que possuir nenhum ano de estudo tem mais chance de possuir o vírus de hepatite B. Eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que o vírus de hepatite B, o portador do vírus de hepatite B tem mais chance de possuir nenhum ano de estudo. E é justamente isso que significa buscar o fator associado, né? Você partiu do desfecho e procurou o fator associado. Então, basicamente, esse odds ratio ele diz o quê? Que o portador do vírus de hepatite B tem 20 vezes mais chance de possuir
nenhum ano de estudo do que o que não tinha o vírus da hepatite B, do que não era grupo case, né? Mesma coisa de residir na área rural. Ele tem 6,3 vezes mais chances de residir em uma área rural do que um grupo controle, né? Mesma coisa aqui, ó, possuir 4 a 7 anos de estudo mostrou-se um fator de proteção. O que é fator de proteção? Quer dizer que eu tenho chance aí, diminui a chance de ter infecção pelo vírus da hepatite B, né? Então, segundo esse estudo, possuir de 4 a 7 anos é um fator de proteção, diminui a chance de conseguir o vírus, né? Em relação do que apresentar o quê? Mais anos de estudo, certo? Então, quer dizer que possuir menos, o que pareceria ser contraintuitivo, na verdade, protege do que possuir mais. Então, parece que quem tem mais anos de estudo, entre aspas, tem mais chance de possuir aí o vírus da hepatite B. Enfim, como é que ele vai se explicar, né? Como é que ele vai explicar esse achado, né? Esse achado torna o estudo duvidoso? Aí você tem que ler exatamente a nossa queridíssima discussão para entender o que ele está dizendo em relação a esse achado. Geralmente eles explicam essas alterações. Aqui, por exemplo, é a tabela que fala justamente desses fatos, né? Então, escolaridade, área de residência, não foi? E qual foi o outro? Deixa eu ver aqui. E anos de estudo, né? Será que está aqui já? Escolaridade, anos de estudo. Então, aquele dado que ele mostrou foi esse aqui, ó. Pronto, 22%. Quer dizer que o odds ratio, né, de uma pessoa, ou quer dizer que o paciente com vírus da hepatite B, ele tinha 20 vezes mais chances de possuir nenhum ano de escolaridade, ok? Então essa é a lógica por trás disso, né? E uma coisa que é importante a gente estudar, que é importante a gente destacar, né? Todo estudo de caso controle, antes de ele fazer esse estudo aqui de odds ratio, de mostrar essa tabela aqui bem bagunçadinha, né, que a pessoa demora para entender, ele faz um estudo de caráter o quê? Um estudo de caráter descritivo. Então, basicamente, se um estudo caso controle ele parasse nessa etapa aqui, ó, de análise das variáveis, ele seria, entre aspas, um estudo transversal, beleza? Porque ele só faria o quê? Ele faria um estudo de prevalência. Só que ele vai além disso. Ele faz uma análise estatística e ele busca aí, portanto, reconhecer aí fatores associados à doença. Entendeu? Então isso é importante. Então, primeiro a gente faz uma análise descritiva. Que análise descritiva é essa, né? Eu vou justamente, provavelmente, eles não mostram no trabalho, porque no trabalho ele tem que ser objetivo, então ele não mostra tudo. Então provavelmente ele tinha uma grande tabela com a quantidade de indivíduos que tinham de cor preta, branca, o estado civil, a ocupação. Aí depois que eu faço essa tabela descritiva, né? Depois que eu faço essa tabela descritiva, eu estabeleço, portanto, uma análise estatística e eu vou procurar os odds ratio, ok? Então, essa é a lógica, né? Aí você deve me perguntar, mas você me mostrou essa tabela aqui, né? Você só falou da escolaridade quando tinha nenhuma, a escolaridade quando tinha nenhum ano mais, ou área de residência, né? Aqui nos resultados tem bem clarinho isso, né? Como a gente falou, né? Nenhum ano de estudo, residir em área rural e possuir 4 a 7 anos de estudo. Pronto. Só foi isso que a gente falou, né? Por que só foi isso que a gente falou? 4 a 7, perdão. Por que só foi isso que a gente falou? Porque só foram esses em que o nosso queridíssimo P, lembra do P? Ele encontrou uma associação, né? Olha aqui, ó. O P do estado civil é bastante alto. Provavelmente quer dizer o quê? Que o estado civil não tem nada a ver com o vírus da hepatite B. O P da raça e cor deu muito alto. Perdão, deu não. Ele deu baixinho. Mas ainda é considerado alto. Não dá para você ter certeza, né? Ainda é considerado alto. Então vamos dizer que ele foi alto, né? A raça e cor, ele foi alto. Então não dá para associar a raça e cor com o vírus da hepatite B, mas dá para associar a área de residência. Então foram essas mais importantes que foram encontradas, ok? Escolaridade e área de residência, porque o P foi baixo, né? Aí depois que eu vejo que o P foi baixo, aí é que eu analiso o odds ratio. Primeiro eu vejo se está associado e depois eu pergunto,
o quão está associado, né? E o quão está associado está aqui nesse númerozinho, ó. Tá vendo? OR ajustado. Está aqui nesse númerozinho. Então, 20 vezes mais chance de uma pessoa que possui vírus da hepatite B possuir nenhum ano de estudo, nenhuma escolaridade. Essa é a lógica, né? E um achado legal aqui, interessante, por isso que é importante você conhecer do assunto, é que não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos caso e de controle em relação aos fatores de riscos clássicos para infecção pelo vírus da hepatite B. Então, olha que interessante, né? O que geralmente está relacionado com o método de transmissão não foi o principal fator aqui nesse estudo. Então, vale a pena, portanto, refletir. Será que realmente é um fator de profilaxia não ter tatuagem ou pince? Será que tatuagem ou pince realmente é um fator aí que vai aumentar o seu risco de hepatite B? Então, por isso que é importante fazer estudos de caso controle que vai investigar bem o quê? Que vai investigar bem etiologias de doença, como a gente já destacou. Então, eu recomendo que vocês leiam a discussão, né? Eu sei que essa parte aqui da análise estatística, cadê a tabela? Aqui embaixo. Essa parte da análise estatística é um pouquinho bagunçada, mas vocês vão ver isso melhor em epidemiologia, né? Aqui foi uma pincelada para a gente entender a lógica dessa estatística, certo? Vamos para o próximo. Então, para finalmente finalizar os estudos observacionais, vamos para o último estudo observacional. Na verdade, o que mais se parece aí com o ensaio clínico randomizado. A única diferença é que o ensaio clínico ele tem uma intervenção e ele é randomizado. Esse aqui ele não é randomizado. É considerado aí, portanto, o padrão ouro de todos os tipos aí de estudos observacionais. Por que ele é o padrão ouro? Porque ele acompanha o paciente, ele consegue sentir várias alterações que podem ocorrer, né? Principalmente que se for uma coorte dinâmica, né? O estudo de coorte ele pode ser dinâmico, quer dizer que ele pode ter duas populações e uma população passar de uma para outra, né? A grande diferença desse tipo de estudo para o estudo de caso controle é o início, né? A gente não está partindo do desfecho, a gente está partindo da exposição. Então você pode acompanhar dois grupos, um grupo que está sendo exposto e um grupo que não está sendo exposto. Um grupo que fuma e um grupo que não fuma, por exemplo, né? E aí vou estudar ao longo desse tempo se esse grupo que fuma e esse grupo que não fuma, ele apresenta o desfecho ou não, né? E aí eu consigo fazer estudos de, por exemplo, risco relativo. Para complicar, obviamente, nem tudo na vida é fácil, eu peguei um coorte que não estuda especificamente o risco relativo, mas a lógica é exatamente a mesma, né? Eu escolhi esse assunto porque foi o assunto que eu, inclusive, apresentei quando eu paguei minha cadeira de metodologia de trabalho científico. Então, foi por ele que eu entendi boa parte, por mais que ele não falasse de risco relativo. Ele usa outro tipo de risco, que é o hazard ratio, né? Mas a lógica é basicamente a mesma, ok? Ele diz a quantidade de vezes que uma coisa tem chance de acontecer em relação a outra. É basicamente isso, né? Então, isso é importante de entender em relação ao estudo de coorte. A gente está partindo de dois grupos diferentes e a partir dele eu estou delimitando o que vai ser estudado. Eu estou delimitando se vai ter o desfecho ou não. Então, é legal fazer isso, mas se demorar muito, né, para o desfecho acontecer, ou o desfecho for muito raro, isso fica complicado, né? Porque eu não consigo criar dois grupos, né? Não consigo criar dois grupos. E além disso, ele é muito caro, ok? Ele é muito caro. E eu posso fazer com que se perca muito pacientes ao longo disso, né? Mas ele é excelente para testar essas hipóteses, testar aí várias coisas, principalmente quando você não consegue fazer o quê? Intervenção, ok? Quando você não consegue fazer intervenção. Nesse caso aqui é um exemplo que eu não consigo fazer. Não, na verdade eu consigo fazer intervenção. Mas eu não posso forçar a interrupção do aleitamento, né? Não posso forçar a interrupção do aleitamento, mas eu posso estudar essa interrupção precoce do aleitamento e nada melhor do que um estudo de coorte para fazê-lo, ok? E por que aqui? Porque a interrupção ela é mais importante ainda porque a gente tem um quesito tempo, né? Então, nesse caso especificamente, como eu quero saber quanto tempo durou esse aleitamento, isso fica ainda melhor, né? Isso fica ainda mais importante, beleza? Então, lembrar que usa a hazard ratio, lembrar que o estudo de coorte pode ser, inclusive, retrospectivo, né? Nesse caso, ele é prospectivo, ele não está usando
eventos do passado, ele está vendo os eventos, né, acontecerem, e nesse artigo especificamente, você vai ver o quão pode variar esses tipos de estudos, né? Porque a gente geralmente estuda que pode ser exposto ou não exposto, né? Ou que justamente o estudo continuou e só depois iniciou e só depois que eu fui ver quem era exposto ou não, né? Nesse caso aqui a gente vai ter 3 grupos, na verdade. Eu vou mostrar aqui como esse artigo é interessante, beleza? Então vamos lá. A gente está estudando aí nesse ambiente do Recôncavo Baiano quais são os fatores que vão fazer as mães pararem de aleitar, né? Então isso é importante. Novamente, abstract, introdução, como a gente já falou nos outros casos, vamos direto para a metodologia, que é o mais importante, que é o que a gente está buscando entender aqui, né? Lembrar primeiramente que a gente tem uma amostra, sempre tem uma amostra mínima, beleza? Foram com 531 crianças, esse aqui, do período de 2005 a 2006, né? Nessas maternidades. Novamente, é limitado no tempo, a diferença é que não é um estudo transversal, porque eu vou analisar o paciente em diferentes momentos, né? Inclusive em diferentes estágios dentro desse período. Então, eu vou analisar, por exemplo, todo mês ou a cada 3 meses. Nesse caso aqui, se eu não me engano, foi a cada mês, né? Outra coisa importante, deixa eu ver se tem aqui, em relação ao desfecho, né? Então, o importante do corte é você delimitar qual é o seu desfecho. Geralmente a gente gosta de utilizar o exemplo do tabagismo e o câncer de pulmão, né? Um desfecho para o câncer de pulmão, um desfecho de um corte de tabagismo em relação ao câncer de pulmão era o quê? Se apareceu o câncer de pulmão ou não, se o paciente foi diagnosticado com câncer de pulmão ou não, ok? Então essa é a lógica, né? Quanto tempo demorou, quanto tempo ele usou o cigarro, quantas vezes por dia, né? Então tudo isso a gente pode analisar. Aqui nesse estudo foi o quê? Parar de aleitar. Parar de aleitar era o desfecho, né? Mas esse parar de aleitar, ele era específico, né, para cada grupo. Na verdade, esse trabalho ele dividiu em 3 grupos. Olha que interessante aqui. O primeiro grupo era o grupo do aleitamento materno exclusivo. Era aquela mãe que só dava leite, nem água para o indivíduo, para a criança dava. Entendeu? Quando é que era o desfecho dele? Quando ele mudava a dieta e colocava outro tipo de alimento. Então, para esse grupo, o desfecho era isso. Beleza? Nota como ele tem que se adaptar, esse corte ele tem que se adaptar para cada situação, né? Então, você pensa, não, tinha que ter o controle das mães que aleitam normalmente 100% e as que não aleitam. Mas note como ele consegue se adaptar bem e analisar outras situações. Tanto é que ele vai considerar o aleitamento misto complementado, né? Que além de leite materno, é leite de vaca. Inclusive ele fala aqui, ó, apesar de não ser considerado na Organização Mundial da Saúde, né? Aqui no Nordeste, o leite de vaca é muito utilizado, ok? O leite de vaca é muito utilizado juntamente com o leite materno. Então, foi considerado esse segundo tipo de aleitamento, ok? Por fim, o aleitamento materno total. O aleitamento materno total era aquele em que era consumido leite, mas era no meio de algum regime. Então, eu dava qualquer tipo de alimento, entre eles o leite materno, ok? Deu para entender a lógica? Então, são esses três grupos em que o coorte se desdobra. Agora, qual é a grande lógica? A gente vai ter aí passagem de um grupo para outro, dependendo da situação, né? Ele chama isso aí, portanto, de uma coorte dinâmica. Então, a gente vai entender isso aqui. Coorte dinâmica é quando eu tinha falado, né? Um grupo ele consegue passar de um grupo para o outro. Então, vamos imaginar no exemplo do tabagismo, se o indivíduo não fumava e passou a fumar, ele vai para outro grupo, ok? E aí eu consigo fazer a análise das suas estruturas, né? E não perder tanto paciente. E é isso que é feito aqui, beleza? Uma coisa que é fundamental é a gente entender quais são as variáveis. Lembra que sempre é necessário distribuir a população de acordo com algumas variáveis, né? Fazer aquele estudo, entre aspas, transversal da população, para depois conseguir comparar algumas características, para saber se, por exemplo, a idade é um fator associado, né? E isso é importante, né? Aqui ele vai justamente descrever todas as variáveis e vai jogar numa tabela. Sempre é importante jogar numa tabela. Então, olha que legal. A escolaridade, 8 ou 7. Aí diz a porcentagem, diz o número de mulheres. Trabalho fora do domicílio pós-parto, sexo da criança. E é por isso que é importante, repetindo, saber as implicações de aleitamento materno e saber também
aí o que os outros estudos estão analisando, né? Saber se os outros estudos estão vendo, por exemplo, a área da residência. Aí vamos imaginar que tem 100 estudos sobre esse tema, todos analisaram a área de residência. Aí seu artigo não pode deixar de ter. Ele tem que apresentar algo a mais, ok? Então essa é a grande lógica. Então tem todas essas variáveis que são consideradas aqui, e essas variáveis depois vão ser estudadas para ver se elas estão relacionadas ou não ao desfecho, que é o quê? A falha no aleitamento materno, que é o cessamento do aleitamento materno. Adotou-se a proporção para caracterizar a população do estudo, né? Então, proporção para caracterizar, para fazer essa demonstração nessa tabela. E para analisar as variáveis, olha que coisa bagunçadinha. A associação entre as variáveis de exposição e a duração do aleitamento materno foi avaliada por meio da regressão semiparamétrica de Cox e a interpretação pelo risco hazard ratio com intervalo de confiança de 95%. Isso é pura bioestatística, né? A gente não vai focar nisso agora, mas esse foi o método pelo qual o pesquisador encontrou para conseguir analisar esses dados, né? Ele organizou uma tabela, jogou vários testes e esses testes trouxeram informações. Que informações foram essas? Foram 2 informações. O fator está associado, sim ou não? Se sim, o quanto ele está associado? Quantas vezes esse fator vai fazer com que a nossa mãe pare de aleitar a criança, né? Então é isso. Então, seguindo essa lógica, o que é que ele fez aqui? Primeiramente, ele demonstrou, né, através dessa tabela, como estava distribuído, e depois, de acordo com alguns fatores importantes que ele considerou importante, ele demonstrou num gráfico qual foi a taxa de queda do aleitamento materno, né? Então, olha que interessante. Para o aleitamento materno exclusivo, né, aquele aleitamento materno em que a mãe só dá o leite materno, esse aleitamento materno ele durou até 200 dias a partir do início do estudo, né, se ele era feito pré-natal. E nota como ele cai muito mais rapidamente, né, quando ele não é feito pré-natal. Isso aqui é o suficiente para a gente dizer que o pré-natal é o fator mais importante para a manutenção do aleitamento materno exclusivo? Não. Primeiro, porque isso aqui não compara com outros grupos, né? Que é o grupo do aleitamento composto e o grupo do aleitamento total. Segundo, porque isso aqui é apenas uma análise o quê? Uma análise de prevalência, de proporção. Então isso aqui nos dá noção. A demonstração descritiva dos dados, como nesse caso aqui, ela nos dá uma noção. E essa noção ela é comprovada depois que a gente faz os testes estatísticos, né? Na verdade, você vai entender que tudo na medicina é teste estatístico depois de um tempo. Beleza? Teste estatístico. Não trava a língua. Enfim, aí aqui ele vai demonstrando todos os tipos, né? Então, para o aleitamento materno total, qual é a relação da área de residência? Note como a área urbana, né? Que em tese é a pessoa mais ocupada, eles têm o aleitamento materno total, ele vai acabando mais rápido do que o aleitamento da zona rural. Isso aí é estudado ao longo de todo o trabalho, beleza? Olha que interessante aqui, né? Então, aqui ele chama de log rank, né? Mas nos outros trabalhos eu vou dizer para vocês, isso é o P, ok? É o P, beleza? Se o P deu baixo, quer dizer que aquele fator está associado. Se o P deu alto, aquele fator não está associado. Então, olha o que achou. A área de residência e a realização de pré-natal era motivo suficiente aí para a gente estudar isso aí. Então, esse valor 000, né, e esse valor 0032, ele nos avisa o seguinte, a área de residência está relacionado com a retirada do aleitamento, né, com o fim do aleitamento. Né. Para o aleitamento materno exclusivo é de 0.032, para o complementar 0.031. Então, para todos os grupos, está na área de residência, seja ela rural ou urbana, vai modificar o quê? Vai modificar aí o meu nível de aleitamento. E por que isso é importante? Porque aí eu vou colocar outro teste em cima desses grupos que eu descobri que tem uma associação para descobrir quantas vezes, né, estar na área rural é prejudicial a mais do que uma área urbana. Ou se fazer o pré-natal realmente vai ser positivo aí para diminuir o aleitamento materno. Então vamos ver aqui o que ele fala nas nossas queridíssimas nosso queridíssimo resultado, né? Eles jogam na tabela aqui, aqui está o hazard ratio que eu tinha falado,
beleza? Mas vamos com calma, vamos primeiro ler o resultado aqui, que o resultadozinho é mais tranquilo. Olha, vamos ler. Crianças cujas mães não realizaram pré-natal e residiam na área urbana tiveram 2,73 e 1,6, respectivamente, mais chance de interromper o aleitamento materno exclusivo. Então, para aquelas mães que só davam leite, né, e que não fizeram pré-natal, elas tinham 2 vezes mais chance de abandonar. Enquanto aquelas que residiam na área urbana tinham 1,6 mais chance de abandonar o aleitamento materno exclusivo. Entendeu? Então essa é a lógica. Isso foi o que o nosso queridíssimo estudo quis passar. Aqui também, ó, identificou-se que o risco das crianças receberem concomitantemente leite materno, leite de vaca ou similar, ou outros alimentos, era 116% mais elevados quando a mãe não realizava pré-natal e 83% mais altos quando a mãe trabalhava fora do domicílio após o parto. Né? Tudo isso foi demonstrado, né? Primeiramente nessas tabelas e comprovado com o teste estatístico que nos deu esse valorzinho aqui de 116%, esse valor de 1,66, esse valor de 2,73. Né? Se você quiser analisar o dado em si, você vai lá na tabelinha. Cadê a tabelinha aqui embaixo? Perdi a tabelinha, Cadê? Vamos achar. Aqui, pronto. Olha que legal. Área urbana, área de residência, rural ou urbana. Né? Por que aqui está porque ele comparou rural com rural. Quantas vezes mais chance o indivíduo que mora na área rural tem de sair do aleitamento materno exclusivo do que quem mora na área rural? É a mesma chance, né? Eu estou comparando rural com rural. Mas se eu comparar urbana com rural, né? Vai dar 1,53. Então, para acabar o aleitamento materno, você tem 1,53 vezes mais chance de interromper esse aleitamento materno se você mora na área urbana. Né? Aqui é de 1,63 no risco ajustado. Beleza? O pré-natal, que é importante, deu 2,73. Então, não fazer o pré-natal piora a chance, né, de interromper o aleitamento materno. Em quantas vezes? 2,73 vezes mais chance de interromper. Beleza? Essa é a lógica. A área de residência aqui, a gente já falou. Sim, aí para cada um ele é feito, né? Para cada tipo de aleitamento. Ó. Então, para cada grupo eu tenho que fazer isso, né? Não basta fazer para um grupo diferente. Aí você deve estar se perguntando, beleza, show de bola. Mas cadê o controle? Aqui não dava para fazer o controle, né? O controle seria se não tivesse o aleitamento, né? E felizmente a gente não pode criar um grupo controle aqui sem aleitar, né? Principalmente porque eu quero ver em quanto tempo diminui. Mas se fosse um caso de, por exemplo, um tabagismo, seria a mesma coisa aqui. Seria esse primeiro grupo aqui que eu estou mostrando. Seria o grupo do tabagismo, teriam todas essas análises, e o grupo aqui que não faz uso do tabaco. Aí teria todas essas análises e depois eu faço o quê? Teria aqui seria exatamente isso, um grupo com tabaco, outro sem tabaco, e eu analisaria todas essas variáveis, ok? Então esse é o raciocínio, cada um analisando o desfecho. Então eu recomendo que você leia esse artigo para poder ter uma noção maior, mas de maneira bem resumida, né? Inclusive aqui está o resumo, se você quiser ler, né? Você pode ler só o resumo. De maneira bem resumida, a gente entendeu qual é a lógica, né? Se eu tenho pouco caso, se eu quase não tenho um caso extremamente raro, um a cada 1 zilhão de pessoas relata de caso. Se eu tenho um pouquinho mais de casos, se eu conseguir sair andando por vários países aí pelo mundo e juntando esses dados, uma série de casos, né? Se eu quero saber como é que está a população naquele momento e eu não tenho tanto dinheiro para organizar isso tudo, né? Eu só quero ver como é que está distribuindo a população naquele lugar, então eu faço um estudo epidemiológico, faço um estudo transversal, né? Um estudo de prevalência, como é chamado. Então, relato de caso, estudo de prevalência, caso controle, eu faço quando eu tenho um evento raro, né? Eu tenho uma coisa negativa que eu não acompanho o paciente, né? Eu não vejo as alterações, eu tenho risco de viés por conta disso. Então, mas apesar disso, é uma excelente estratégia quando tem uma doença extremamente rara, né?
porque eu só preciso pegar os pacientes que estão doentes e olhar aí para o seu passado, buscando aí algumas exposições. Por fim, o coorte, eu vou pegar duas populações e essas duas populações vão estar expostas ou não expostas a determinada situação, né? Nesse caso aqui do coorte que a gente demonstrou, a exposição seria o quê? O desfecho seria o fim ou não do aleitamento. E a exposição seria, portanto, aí o tipo de aleitamento, né? Isso é interessante, né? Isso foi interessante, porque dá uma visão diferente. Mas uma visão mais clássica seria, por exemplo, aí, possuir o tabaco ou não ter o tabaco aí na sua vivência, né? Ter o hábito do tabagismo ou não. Então, essa é a grande lógica. E é por isso que o estudo de coorte é considerado melhor, porque eu consigo seguir o paciente ao longo do tempo, né? Apesar de se tornar o estudo extremamente mais caro, ele o torna mais confiável, ok? Né? Geralmente ele surge quando a gente não pode fazer uma intervenção. No caso, a gente não pode aí, a gente pode intervir, mas a gente não pode pedir que o paciente que o paciente pare de aleitar ou não, né? Então, apenas observar é o essencial. Beleza? Então essa é a lógica, espero que tenha tudo ficado bem claro.